Bom, falando um pouco sobre índices, no MongoDB também existe esse recurso e o objetivo dos índices é evitar que sejam realizados os famosos full, no caso aqui do MongoDB, collection scans, ou seja, varreduras completas numa coleção para responder uma determinada consulta. Tá? Existem consultas onde são solicitados somente um, dois, alguns poucos documentos. Então, para evitar fazer com que toda a coleção seja percorrida para responder aquela consulta, um índice pode ser utilizado. No MongoDB, assim como, por exemplo, no Oracle, os índices eles são estruturas de dados adicionais que são implementadas como árvore B. Então, no momento em que é criado um índice para um campo de uma coleção, vai existir a estrutura de dados da coleção e uma estrutura de dados a mais que vai representar o índice para aquela coluna ao qual foi criada uma forma de acesso mais rápido. Quando se cria um índice, esse índice vai ser composto por dados, tá? Os dados referentes à coluna ao qual ao campo ao qual o índice foi criado, vão ser colocados nessa árvore B. Tá? Os dados ficam armazenados, os dados daquele campo ficam armazenados de forma ordenada, tá? O que facilita a execução de consultas que utilizam filtros de igualdade e baseado em faixas, certo? Considerando o campo ao qual o índice foi criado. Aqui a gente tem um exemplo. Existe um índice no campo score da coleção users. Então, todos os valores dos campos referentes aos documentos dessa coleção, eles são colocados aqui. Essa linha azul está representando a árvore B. Evidentemente, o desenho de uma árvore é um pouco diferente desse aí, mas está representando uma árvore B. E como a gente pode observar, todos os valores deste campo, eles ficam ordenados. Existe um valor mínimo e um valor máximo, tá, nessa faixa, e todos os valores existentes para documentos, todos os valores existentes para esse campo nos documentos, eles ficam ordenados. Então, existe algum documento que tem um score 18, existe algum documento que tem um score 30, 45, 75 e assim sucessivamente. Tá? Associado a cada valor, 18, 30, 45, 75, existe tipo endereço de um documento naquela coleção. Então, ao ter acesso ao valor 18, automaticamente ao lado do valor 18 existe o endereço para acessar o documento que contém aquele valor 18 no campo score. Para criar índices no MongoDB é utilizado o comando createIndex. Tá? Então é dbcollection.createIndex. Eu coloquei esse aqui bem detalhado, bem em fonte maior, porque ele tem que ser com a letra maiúscula. Se for com a letra minúscula, o MongoDB acusa um erro de sintaxe. Okay? Então, o que é que a gente passa como parâmetro para o createIndex? Os campos, tá? Os quais vão ser criados no índice. Pode ser se for um índice simples, só é um campo. Se for um índice composto, 2 ou mais campos. Ao lado de cada campo a gente coloca a ordem. Essa ordem vai indicar se vai ser um índice crescente, ou seja, os valores vão estar lá na árvore ordenados de maneira crescente ou decrescente, no caso se for o valor menos 1. Um detalhe aqui, enquanto o índice está sendo criado, as operações de leitura e escrita são bloqueadas naquela coleção até que a criação do índice seja finalizada. Portanto, o índice é um comando de manutenção, tá, do administrador do MongoDB e deve ser utilizado em períodos, por exemplo, em que o banco de dados MongoDB não está sendo utilizado. Aqui mais um exemplo. Aqui é um exemplo de um índice simples. Eu estou inserindo alguns valores, alguns documentos na coluna users, onde todos os valores têm uma coluna user ID, tá? Coluna textual, e um outro campo, um campo chamado score, que tem um valor inteiro. Então, ao criar um índice, veja que o I aqui está maiúsculo, um índice simples na coluna score, é um índice crescente, a gente vai ter uma estrutura como a que eu mostrei em alguns slides anteriores. Então, um valor mínimo, um valor máximo, e todos os valores, tá, vão estar ordenados nessa faixa. Como eu falei,
Existe também o índice composto, tá? Onde o índice composto envolve 2 ou mais campos e essa ordem dos campos aí influencia. Então percebam que aqui está sendo criado um índice composto nos campos User ID e Score, sendo que User ID, os dados são ordenados de maneira crescente e em Score de maneira decrescente. Então, olhando aqui nessa faixa azul que representa o índice, o que a gente pode ver? Como o primeiro campo aqui do índice é User ID, então os dados são ordenados primeiramente pelo valor do User ID. Então A1 vem primeiro, A2 vem segundo, até XYZ. Tá? Em seguida, se houver repetição, por exemplo, se tiver mais de um documento, no caso aqui, ó, existe mais de um documento com o User ID CA2. Então, no caso, os valores da coluna Score vão ficar ordenados agora de maneira decrescente, visto que a gente utilizou o -1 aqui ao lado do Score. Então, 75, 55, 30 e assim sucessivamente. Os índices eles devem ser cuidadosamente analisados para ver se realmente existe a necessidade de utilizar aquele índice. E mesmo que um índice tenha sido criado, é preciso checar se um índice está sendo utilizado em uma ou mais consultas que justifica a criação daquele índice. Em alguns slides à frente, a gente vai ver como verificar se um índice está sendo utilizado numa consulta ou não. Tá? Bom, a gente sabe que numa coleção existem comandos de inserção de documentos, de remoção de documentos, de atualização de documentos, e à medida que os valores dos campos indexados daquela coluna vão sendo removidos, atualizados, inseridos, o índice ele vai sofrendo alterações. Então, pode chegar um momento que o índice pode estar, que ele é uma árvore B, ele pode estar desbalanceado. Então, por isso, é necessária a recriação periódica dos índices. Tá? Existe um comando chamado reindex, como a gente pode ver aqui, reindex, que é utilizado para reconstruir os índices de uma coleção. É uma operação custosa, assim como a criação também, e deve ser feito em períodos em que o banco de dados, periodicamente, né, em períodos em que o banco de dados está tendo pouco acesso. Como eu falei, não basta apenas criar um índice, é necessário verificar se o índice realmente está sendo utilizado por uma ou mais consultas. Se ele não tiver, não justifica a criação daquele índice, então ele tem que ser removido. Bom, o MongoDB ele oferece associado ao comando find, tá? Ele oferece uma opção no final do comando find chamada de explain, onde quando a gente utiliza o explain junto com o find, a consulta, na verdade, ela não vai ser executada. O que vai ser executado, o que vai ser mostrado para o usuário não é o resultado da consulta, e sim o plano utilizado pelo MongoDB para executar aquela consulta. Então, existe o plano ótimo e os planos que foram rejeitados por terem um desempenho inferior. Então, desse lado direito aqui, ó, nós podemos ver os planos rejeitados e do lado esquerdo o plano vencedor, que é o plano utilizado pelo MongoDB para responder aquela consulta. No plano vencedor, é possível a gente verificar aqui ó, que para responder a essa consulta, baseado no User ID e no Score 55, a gente tem duas condições, né, ligadas por um operador lógico I, tá? E está sendo utilizado o índice Score_1 para responder a consulta em questão. Então, isso aí justifica a criação do índice. Se a gente quiser listar todos os índices de uma coleção, db.users.getIndexes, tá? Todos os índices são listados, os índices criados explicitamente, tá? E também a gente lembra que aquela coluna que todo documento possui, aquele campo que todo documento possui, que é o underline ID, que identifica unicamente cada documento dentro de uma coleção, ele é em um campo indexado. Tá? Esse índice do underline D, do campo underline D, ele não pode ser removido. Tá? Para remover um índice, db.nome da coleção, .dropIndex. Com índice maiúsculo, a gente tem que passar como parâmetro o nome do índice que a gente quer remover. Ok? Continuando a apresentação sobre o MongoDB, o MongoDB oferece uma opção
chamada Stats, que é para poder apresentar estatísticas sobre uma coleção de um banco de dados MongoDB. No caso aqui nós temos o comando db.coleçãousers.stats, então a opção Stats ele faz com que sejam exibidas uma série de informações sobre a coleção, dentre as quais eu gostaria de citar, por exemplo, quantos documentos estão contidos dentro daquela coleção, com a opção Count, a quantidade de índices da coleção, tá? Número de índices, index size, nome e tamanho dos índices, o quanto aqueles índices ocupam de espaço. Então são algumas informações que podem ser úteis para quem está gerenciando o banco de dados MongoDB. Também oferece também um comando chamado MongoStat, tá? Que é semelhante ao comando vmstat de alguns sistemas operacionais Unix. E esse comando mostra algumas operações em execução, operações de consulta, atualização, que estão sendo executadas no momento. É possível agendar para que esse comando fique mostrando essas informações periodicamente, por exemplo, a cada N minutos, tá? Tantas vezes a cada N minutos. Então tem algumas opções que o comando MongoStat possibilita. Assim como o MongoStat, existe também o MongoTop, que também é semelhante a alguns comandos de sistemas operacionais Unix, tá? Que o comando MongoTop ele vai listar os processos que estão mais consumindo recursos, tá? No banco de dados. Alguma consulta, tá? Algum processo de background que esteja sendo executado. O MongoDB também fornece um utilitário de importação chamado MongoImport, onde é possível trazer dados de documentos, por exemplo, do tipo CSV, para uma coleção de um banco de dados MongoDB. Aqui no exemplo eu tenho uma chamada ao comando MongoImport. Os dados que serão extraídos vão ser jogados numa coleção chamada Mega Sena. O arquivo a ser lido é um arquivo CSV. Tá? E o arquivo está localizado na raiz, na unidade C, e o nome dele é megasena.csv. Inclusive, esse arquivo ele está no site da disciplina e pode ser baixado até para fazer alguns exercícios. Talvez seja necessário utilizar esse arquivo que está aí, tá? Da Mega Sena. E por último, porém não menos importante, aqui eu encontrei um site, tá? Da internet chamado Query Translator, onde aqui é só para que o aluno ele faça uma analogia entre os comandos na linguagem SQL e o comando equivalente na linguagem do MongoDB. Tá? Então tem duas caixinhas lá no site, aqui embaixo está o endereço, querymongo.com. O comando que o aluno digitar aqui na linguagem SQL é só apertar no botão Translate to Mongo e o site ele vai exibir o comando equivalente na sintaxe do MongoDB. Achei interessante só para fazer esse tipo de analogia. Como seria um filtro no MongoDB? Como seria uma ordenação? Como seria uma consulta com critérios envolvendo operadores lógicos e/ou? Achei interessante e gostaria de trazer para essa apresentação. Por fim, a gente tem aqui algumas referências de artigos, de livros sobre o MongoDB, sobre no SQL em geral. Então, pode ser algumas referências aqui importantes. É isso, pessoal. Espero que essas aulas tenham servido para o aprendizado de vocês. Muito obrigado.